Quando você emagrece, você já percebeu que talvez o seu processo demore mais do que outros? Que outras pessoas começam a emagrecer e aí perdem peso muito mais rápido que você? E aí você culpa a sua genética ou a pessoa está fazendo algo especial? Qual é a verdade? Por que tudo isso acontece? O que determina que uma pessoa possa emagrecer mais rápido e outra mais lento? E como mudar esses fatores, né? Para você conseguir emagrecer mais rápido e com qualidade. Então, isso aqui não é vídeo motivacional. Eu vou te explicar toda a ciência por trás de como você pode reverter se você tiver com emagrecimento lento para você deixar mais acelerado. Você vai saber tudo o que influencia e como acelerar o processo. Mas antes, sou Brando Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos aos 6 fatores. O primeiro fator é a quantidade de massa magra no seu corpo. Quanto mais massa você tiver, mais calorias você vai gastar, mesmo que você esteja parado. Isso só para massa magra ficar no seu corpo, gasta uma quantidade de energia enorme. Então, é muito interessante você ganhar massa magra, porque tendo ela mais, você vai conseguir secar muito mais rápido. Segundo fator, o nível de inflamação no corpo. Quando você come muito ultraprocessado, besteira de modo geral, muita gordura saturada, açúcar, e vai criando aquela gordura, essa gordura vai gerando uma inflamação crônica de baixo grau, que a gente chama, que é a mesma coisa que tem na obesidade. E na obesidade, no caso, tem uma quantidade muito maior. E isso tem um processo de sinalização que vai travando o seu metabolismo, deixando ele mais lento e atrapalha o emagrecimento. Por isso que a maioria dos obesos tem muita dificuldade para emagrecer, porque eles têm muito mais fome e o metabolismo muito mais lento. Só que todo mundo pode ter essa inflamação em baixo grau no corpo. Isso pode atrapalhar de certa forma, de acordo com o estilo de vida que a pessoa tem. Terceira coisa, qualidade do sono e estresse. Isso interfere muito, porque o cortisol, ele bloqueia o ganho de massa e bloqueia também a perda de gordura. Ou seja, se você não dormir bem e não controlar o estresse, é muito provável que você não vai ter um corpo bom. Sem falar que, se você dormir mal, também aumenta a fome e, e diminui a saciedade. E te instiga também, faz o cérebro ficar mais cansado de uma forma que ele tenha desejo por alimentos que tragam alívio para você. Ou seja, refeição livre, besteiras, açúcares, gorduras saturadas e também ainda reduz o hormônio da tireoide, que desacelera ainda mais o metabolismo. Então fica grelina alta, que aumenta a fome, leptina mais baixa, que controla o metabolismo e a saciedade. Só que mesmo dormindo mal, o corpo vai se adaptando de certa forma. Então, com o tempo, você pode se acostumar e conseguir evoluir de forma mais tranquila, pelo fato do seu corpo estar acostumado àquela quantidade de sono. Então, se você não tem muito tempo para dormir, não quer dizer que você nunca vai ter resultado, entendeu? Número 4, históricos de dietas exageradas, extremas e efeito sanfona. Conforme você for fazendo dietas e o seu corpo muito extremas, né? O seu corpo vai se adaptar a elas e você vai, quando você engorda de novo, o seu corpo ele não consegue queimar gordura de forma tão eficiente quanto antes. Para isso, você precisa todo um processo de adaptação do corpo para ele voltar ao que era antes, inclusive ganhar massa. Mas não só a quantidade de massa, ele também reduz o metabolismo de fato e causa resistência à leptina, que é o hormônio que controla o metabolismo e a saciedade. Então, ele tem mais dificuldade de regular a leptina. Você tem que comer mais quantidade de comida para ficar saciado e para acelerar o metabolismo, tornando um pouco mais difícil o processo também. Mas também não é um problema porque mesmo que você tenha errado milhares de vezes na vida, você consegue adaptar o seu corpo para funcionar bem, independente da idade ou de que você fez. E nesse vídeo eu ainda vou te mostrar em breve tudo que você precisa fazer, então fica até o final. Número 5, genética. Sexo biológico, que é masculino, feminino, e idade também interfere. Genética, você pode ter algum tipo de adaptação celular que queime mais gordura, mais favorável também à sensibilidade à insulina. O que é isso? É para glicose ir para o músculo e usar a gordura como energia. Ou seja,
acaba você ficando com um corpo melhor, porque você vai ficar com menos gordura e tem um processo mais eficiente de produzir energia. A mulher, porque ela tem menos massa, mais hormônios femininos, então isso ajuda também a dificultar o ganho de massa e também a perda de gordura. Mulheres têm mais dificuldade que homens de forma geral, mas não que seja uma desculpa, né? Você vê várias mulheres shapeadas aí porque elas fazem o que tem que ser feito e adaptam o corpo a queimar gordura com facilidade. E com o passar da idade também, as pessoas vão perdendo um pouco de massa, elas vão dormindo menos tempo, tendo uma vida mais estressante e acaba diminuindo os hormônios por causa disso. Então, muita gente acha que é pela idade, mas é pelo estilo de vida que a idade leva. Às vezes tem filho, então o que acontece? É muito estresse, muita preocupação, dormir menos. Então, tudo isso influencia muito para você ter menos massa, metabolismo ficar mais lento e ganhar gordura. Só que um adulto com estilo de vida saudável, no caso, mais de 40 anos, assim, ele consegue botar o shape tranquilamente se ele conseguir adaptar toda a rotina dele para o metabolismo ficar bom e ele ter mais saciedade, que é dormir bem, ter uma massa magra boa, perder gordura corporal, não estar inflamado. Então é muito possível. E número 6, se a pessoa usa hormônios ou não. Isso influencia bastante também. Por quê? Porque o hormônio consegue pegar as coisas do corpo e usar de maneira mais eficiente. Não que isso dê algum tipo de milagre, mas vamos supor que vai queimar um pouco mais de gordura e vai ganhar um pouco mais de massa. A pessoa vai ter 4 quilos a mais do que ela teria se fosse natural, de massa, né? Pode ser uns 10 quilos se contar retenção e tal, mas acaba sendo mais inchado mesmo. Tirando os hormônios, vai tirar todo o inchaço e a pessoa perde tudo. Mas esses hormônios, eles mexem bastante com o metabolismo e conseguem favorecer os processos de energia e queimar gordura de forma mais rápida. Mas não como você está pensando. O natural consegue tranquilamente chegar numa definição muito boa com a massa magra boa também. Então os hormônios ajudam e tal, mas tem muita gente que com o problema que eles causam dos hormônios, o desequilíbrio, acaba piorando o shape em vez de ajudar. E acabam ficando com dificuldade de emagrecer, em vez de facilidade. E agora vamos falar por que a comparação é um erro. Muita gente lá no Instagram, você não sabe quanta retenção ela tinha para perder. Vamos supor que a pessoa perdeu 20 quilos em 3 meses. Aí você se compara e fala, pô, ela perdeu muito mais que eu. Como é que ela conseguiu tão rápido? Aí você não sabe quanto de retenção ela tinha, quais os hábitos que ela tinha. Ela podia comer só cachorro quente todo dia, entendeu? E aí do nada trocou para uma dieta super salada, vegetais e proteína, e aí perdeu peso absurdamente rápido, por exemplo. Não que isso seja bom, mas é, faz com que perca mais peso. Então, existe todo um contexto, entendeu? Por trás que a pessoa pode ter feito para ter essa perda significativa, essa perda grande. Você não sabe se ela usou algum tipo de hormônio, se ela usou estimulante, alguma droga que acelera, algum medicamento. Então, existem todos esses fatores que muitas pessoas também não falam, que pode interferir completamente no resultado. E às vezes a pessoa começou também, estava com ciclo menstrual, a mulher, por exemplo, horrível. E aí tinha ganhado 5 quilos de retenção. E aí quando começou o processo também já perdeu 5 quilos, aí ficou muito mais rápido. Tem várias coisas assim. E também você não sabe quanto de massa muscular a pessoa tem. Porque, na verdade, ela podia estar gorda ou com um BF alto, porque ela estava comendo absurdamente errado. Só que se ela treinar bem, ter uma quantidade de massa grande, ela, na verdade, pode estar com o metabolismo acelerado. Só que, quando controlou a dieta, perdeu muito rápido. E aí, a pessoa tendo tudo isso a favor, você ainda se compara com ela que tem um estilo de vida saudável, por exemplo. E aí quer começar a fazer uma dieta, você não vai perder tanto peso, porque você já está equilibrado, saudável, não está com retenção extra, entende? Só que o problema disso é que a frustração, esse negócio de se comparar, ativa o sistema límbico do corpo. Isso traz pra gente uma sensação negativa, de insatisfação. E isso desregula a dopamina, fazendo você criar impulsos
por coisas que tragam alívio imediato. E também te estimule a ficar desanimado e não seguir nenhum plano. E também a procrastinar, para você ver como o cérebro influencia no corpo, né? Simplesmente pelo fato de estar se comparando a outras pessoas, o seu próprio cérebro te estimula a não fazer nada para melhorar. E também tem o que eu chamo da ilusão de comparação motivacional, porque tem gente que vai e compara a um nível muito extremo e ao invés de tentar ir naquele patamar e motivar, ela se desanima e busca pessoas que estejam mais compatíveis com ela, num nível parecido, para ter como resultado. Isso pode acabar sabotando, porque tudo que eu falei agora, você não sabe aonde a pessoa está na jornada, se ela, quanto tempo ela começou, o que que ela está fazendo. Então não dá para ter esse parâmetro. E a verdade é, você não precisa emagrecer mais rápido que ninguém. Você só precisa estar melhor do que era ontem. Você vai emagrecer no seu ritmo. Você malha 3 vezes por semana? Vai ser um ritmo. Você malha 5 vezes? Vai ser outro. Você malha 6 vezes por semana e faz aeróbico? Vai ser outro. Você não quer apertar muita dieta, quer viver mais livre? Vai ser um ritmo. Entende? Tudo isso influencia a forma que você quer, que você se dedica para isso. E agora vamos falar quais sinais que indicam que o seu corpo está com metabolismo lento, que você precisa dar uma ajeitada em tudo isso. Primeira coisa, você perde peso, mas trava rápido. Isso acontece por quê? Porque o metabolismo vai desacelerando conforme você vai emagrecendo e perdendo peso. Então, se o metabolismo não está muito alto, ele vai estagnar mais rápido. Isso acontece com muita gente que chega num nível, num platô, e aí eles não conseguem passar desse peso. Número 2, seu peso oscila muito, sem explicação aparente. Ou seja, você está com peso um dia, no outro você ganha 1 quilo, no outro você perde 2, no outro você ganha 1,5. E aí fica aquela oscilação muito grande. Significa que seu metabolismo está, de certa forma, desregulado. Porque você faz muitas coisas ao longo do dia que aceleram ou diminuem ele. Além de também ter uma, uma capacidade de você estar altamente reativo à inflamação, que pode causar esse tipo de problema também. Retenção e aumentar o nível de estresse. E também, número 3, se pequenos deslizes que você faz, como por exemplo uma refeição livre, te impactam de forma que trave o peso. Ou seja, de uma forma desproporcional ao que deveria ser. Por exemplo, você vai e come um macarrão no domingo e faz dieta a semana toda. E aquilo não deveria te atrapalhar, porque é muito pouco. E aí, seu peso fica travado ou alguma coisa do tipo, é sinal que seu metabolismo não está bom também. Número 4, você precisa cortar muita caloria para emagrecer pouco. Porque o ideal é o quê? Você ter um déficit calórico baixo e começar a evoluir ao longo do tempo. Só que, se o metabolismo não tiver acelerado, você fazer um déficit calórico baixo, você pode não perder peso. E número 5, mesmo você fazendo tudo certo, o seu corpo não está mudando no espelho, que é o mais importante. Isso acontece porque se o metabolismo não estiver acelerando, ele de fato não está queimando muita gordura. Ou não está queimando gordura. Isso eu estou falando mesmo você fazendo tudo certo. Se o resultado vem muito devagar, pode ser que você precise de alguma coisa para acelerar o metabolismo. Não um hormônio, né, galera? Uma estratégia melhor. Então, o que que é do metabolismo que interfere dessa forma? A primeira coisa é o metabolismo, a termogênese adaptativa, que o metabolismo se adapta ao seu corpo e aí você queima menos gordura. Segunda coisa, inflamação crônica de baixo grau. Terceira coisa, hormônios desregulados, leptina, grelina, cortisol, T3. E número 4, o cérebro em modo de sobrevivência. Ou seja, ele vai buscar recompensas rápidas e vai te tentar procrastinar e te desanimar de fazer as coisas. E agora a parte mais importante, como se você está lento, metabolismo lento, como é que você reverte de fato isso? Quais são as melhores estratégias para você começar a evoluir mais rápido? A primeira coisa mais importante é a fase de manutenção. Se você secou por um período maior que 2 a 4 meses, fazendo dieta certinha, com certeza seu metabolismo está travado. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma manutenção, que é uma fase de 2 a 4 semanas que você come mais e regula tanto a mente quanto o metabolismo. Ah, mas não vou engordar, Breno? Não, porque a quantidade de calorias que você faz da manutenção é exatamente a que você precisa para manter o peso.
Então você usa o mínimo possível ali para não engordar. É o máximo de calorias possíveis que você pode comer sem engordar. Isso você vê na calculadora de taxa metabólica basal. E aí, nessa fase, é muito bom você ter variedade de comidas, ter mais nutrientes, mais vitaminas, minerais, tentar regular o sono, reduzir alimentos industrializados, farinha, gordura saturada. Isso vai facilitar muito o processo. Que aí você regula toda a inflamação, a leptina também, que eu vou falar mais daqui a pouco, e você consegue como? Ficar com o metabolismo bem mais acelerado. A segunda coisa é você gastar mais calorias sem apertar mais a dieta. Ou seja, você tentar ao longo do dia gastar mais calorias de alguma forma. Seja ter mais movimento, andar mais, fazer um cardio. Então, qualquer coisa do tipo que faça aumentar o gasto calórico. Assim, o metabolismo vai ficar mais acelerado. E também dá para fazer como você fazendo treinos de força, botando muito mais carga e menos repetições, vai favorecer também esse processo, que vai fazer ter um estímulo muito maior no corpo que causa esse gasto de energia maior e acelera o metabolismo. Número 3, recuperar a sensibilidade à insulina e à leptina. Como é que faz isso? Focando em comer baixo carboidratos. Então você tem várias opções, como jejum intermitente, que eu falo em um dos meus vídeos, ciclo de carboidratos também, que eu falo em um dos meus vídeos. E como é que você usa esse modelo para isso? Basicamente, você colocar muitas fibras vegetais e ter dias baixo carboidrato, que é baixo carboidrato mesmo que complexo, né? Coisas boas, mas em quantidade baixas e proteína alta. Isso para você regular o seu sistema e ir adaptando ele a queimar mais gordura, usar mais gordura como energia. Número 4, refeed como maneira estratégica de acelerar o metabolismo. Tem que ter em algum momento um horário que você, um dia, né, que você coma para você regenerar o metabolismo. Normalmente se faz todo domingo ou uma vez por semana. Então, controlando as calorias ali no processo para comer algo que você goste e evoluir o shape. E também regularmente. Isso vai fazer com que o metabolismo continue acelerado. Mas mesmo fazendo isso, com o tempo, né, conforme você vai perdendo peso e gordura, ele vai estagnar. E número 5, para você se manter muito motivado sempre, você tem que tirar foto toda semana para você se comparar. Você tem que se pesar todo dia para você ver o que está acontecendo com o seu peso. E você tem que ter a recompensa, refeição livre, algo que você coma se você seguir direitinho o plano. Isso ajuda muito porque você já sabe que vai ter aquele alívio semanal quando chegar a refeição livre. Então, isso mantém você tendo muito mais resultado. E agora eu vou falar 5 verdades muito importantes que influenciam muito na cabeça da gente e, na verdade, você tem que saber isso, porque às vezes você está numa situação e você não consegue sair dela, achando que não está tendo resultado, mas está tendo. Então, eu vou mostrar agora como que situações são essas, como resolver. A primeira coisa é que o corpo testa o seu metabolismo, sua consciência, antes de começar a responder de fato. Se você está numa fase de crescimento, comendo bastante, e aí você começa a emagrecer, no começo ele não consegue queimar tanta gordura. Ele vai tornando mais lento, mas conforme você encaixar na dieta e começar, aí ele vai queimando cada vez mais. Depois vai estagnando, só que nesse início ele demora um pouco para começar a dar um efeito bom. E você não pode desanimar por causa disso. Tem que saber que isso faz parte do processo. A segunda coisa é que muita gente acredita que você está com peso travado, estagnado, significa que você não está evoluindo. Mas se você estiver aumentando carga, por exemplo, aumentando repetição, aumentando tempo de estímulo, aumentando séries de treino, e ao mesmo tempo você está queimando gordura, você vai manter o mesmo peso, se você ganhar massa e perder gordura. Então é muito importante você estar registrando o processo, porque às vezes você está emagrecendo e melhorando o shape, só que você não está perdendo peso. Isso você tem que saber para não desanimar à toa, sendo que estava tendo resultado. E a terceira coisa é que o corpo, ele te protege, de certa forma, ele quer sobreviver. Então todos os mecanismos que ele cria, mesmo que seja para atrapalhar a queima de gordura, são de certa forma para te ajudar a sobreviver, para você ter mais energia, para você ficar mais alerta. Então você tem que entender isso, que o corpo não é o inimigo, entendeu? Ele apenas é a ferramenta que você tem que usar a seu favor.
E número 4, verdade, que é a retenção. Ela normalmente ilude o processo. Por exemplo, você passa 3 semanas fazendo dieta, você perde 3 quilos. Aí você vai comer uma refeição livre, come uma pizza gigante e ganha 3 quilos. Aí você pensa, pô, perdi tudo que eu ganhei. Mas não é bem assim, entendeu? Você perdeu muito mais gordura e quando você comeu, você ganhou mais retenção e ainda encheu o músculo e acelerou o metabolismo. Ou seja, tem nada a ver uma coisa com a outra, porque passa 1 ou 2 dias, já, esses 3 quilos já vão embora. E aí, só evolução depois disso. Só que muita gente pega na cabeça e desanima. E aí come a pizza, e no outro dia come mais outra coisa, no outro dia mais outra coisa. Aí quando vê, acha que perdeu tudo que ganhou. Sendo que na verdade estava evoluindo, mas a pessoa foi lá e saiu da dieta. E começou a comer besteira todo dia. Então isso influencia muito na mente, né? Você tem que ter muito cuidado. E também você tem que saber que chega um momento que o corpo encaixa muito no plano. Então você acorda mais cedo, sem despertador, você fica com mais energia, mais força, mais rendimento, você vê resultado e vai chegar esse momento. Você vai fazendo tudo certo e o corpo vai se adaptando, ficando cada vez melhor. E aí começa a ver um resultado foda. Sua vida se torna muito melhor, né? E é isso que todo mundo deveria buscar, né? Acima da estética também. Então, ó, se você não tem compulsão alimentar, se seu intestino está funcionando bem, se você vê que sua fome é real, não emocional, seu cérebro não está buscando alívio, ele está vendo que realmente precisa de caloria, e aí o treino rendendo mais, você chegou no patamar ideal, que é quando o corpo vai começar a emagrecer rápido. E se você quiser um protocolo de emagrecimento completo, que funcione, para saber tudo que você precisa comer a cada semana e continuar evoluindo sem estagnar, tem dieta fácil, o link está na descrição e é mais barato que um iFood no sábado à noite. Então, dá uma olhada lá. Se quiser acompanhamento comigo, para fazer todo esse processo mais fácil, também tem o site e link na descrição. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, hein? Até a próxima.